Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, o título da mensagem é a única linha ministerial. Nós sabemos que há um só ministério e há uma só linha ministerial. Esse ministério e essa única linha ministerial foi nos deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos seguir essa linha. Então, que o Senhor possa falar conosco essa noite, possa abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender como funciona essa linha ministerial, para que nós possamos seguir essa linha ministerial, irmãos. Vamos ler Efésios, capítulo 3. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Efésios, capítulo 3, vamos começar aí a partir do versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado a seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então essa é a condição, irmãos, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos do homem, como agora foi dado a nós, foi revelado a cada um de nós e está sendo revelado, irmãos, aos seus santos, apóstolos e profetas, que têm nos trazido essa palavra profética, irmãos, e é no Espírito. Por isso cabe a nós recebermos essa palavra no Espírito fervoroso, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Graças a Deus, nós fomos incluídos, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Então tem uma força que está operando, irmãos, Senhor Jesus, e que foi dispensada a nós. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Aqui é muito interessante que no versículo 10 nos diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Nós podemos pensar que os principados e as potestades, irmãos, eles já conhecem essas palavras, e conhecem. Se nós lermos o capítulo do Evangelho 4 de João, nós veremos que Satanás citou a Bíblia para Jesus. Eles conhecem a letra da palavra, mas a revelação é dada só a nós, irmãos. E é agora que o Senhor tem dispensado.
O Senhor tem dispensado a cada um de nós. E quando o Senhor revela agora, é que os principados e potestades ficam sabendo. Porque o Senhor tem revelado a nós. A palavra profética tem sido revelada a nós. Senhor Jesus, e isso é novo, irmãos. Isso tem sido dado a nós, que usamos o Espírito, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, com confiança mediante a fé nele. Então a força operante do poder de Deus, que está lá no terceiro céu, irmãos, está também dentro de cada um de nós, porque nós temos ousadia e acesso, com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço que não vos desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos ler uma história do Espírito que ocorreu em Atos, e essa é a nossa história. Em Atos capítulo 1, no versículo 8, Senhor Jesus, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor deu essa incumbência para os apóstolos, irmãos, mas eles tiveram uma visão limitada, e achavam que Deus queria restabelecer o reino somente para Israel. Mas aqui é muito claro, o Senhor fala: quando vocês receberem o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor disse até os confins da terra, era para estabelecer o reino de Deus, não somente o reino a Israel, mas restabelecer o reino de Deus nessa terra, até os confins da terra. E é por isso que chegou em Birité, irmãos. Senhor Jesus, versículo 17, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Aqui está falando de Judas. Versículo 25, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, irmãos, mesmo tendo transviado Judas, se completou os 12 apóstolos, porque o Senhor tinha falado que seriam as suas testemunhas. Judas tomou um caminho diferente, e hoje nós somos as testemunhas do Senhor, e nós temos que pedir ao Senhor que nós não tomemos um caminho diferente, porque se nós tomarmos um caminho diferente, a única linha, a linha ministerial, ela vai continuar, irmãos, e o Senhor vai colocar outro em nosso lugar, porque o ministério e a linha ministerial do Senhor nunca irá parar até a volta do Senhor. Senhor Jesus, hoje nós estamos envolvidos como testemunha nesse ministério, porque chegou até nós. Em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, Senhor Jesus, versículo 1, amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
olha que interessante, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Senhor Jesus, irmãos, Jesus se tornou homem para expressar então a vontade do Pai. Por isso que no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos glória como do unigênito do Pai. Ele foi instrumento do Pai para fazer a vontade de Deus nessa terra, irmãos. Senhor Jesus, o ministério é isso. Deus quer nos usar como os instrumentos para realizar a sua obra. Em João capítulo 5, Senhor Jesus, João capítulo 5 fala sobre a cura de um paralítico. Nós sabemos que os judeus perseguiam Jesus porque ele curou esse paralítico no sábado. Isso está no versículo 16. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. E segundo a lei, não era lícito trabalhar no sábado. Mas, no versículo 17, Jesus diz: Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Assim, irmãos, devemos ser também nós. Se Deus trabalha, nós também trabalhamos. Agora, se não for o momento de Deus trabalhar, nós não devemos trabalhar paralelamente. Nós devemos depender do Senhor, para que o Senhor possa passar por nós e fazer a sua vontade. Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então o que é que Jesus fazia, irmãos? Nada fazia de si mesmo. Tudo o que ele fazia era a vontade do Pai. O ministério de Jesus, que é o nosso ministério, é fazer a vontade do Pai. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim... Interessante, né? Fala, eu nada posso fazer de mim mesmo. E isso aqui, nada mais, nada menos do que é o próprio Senhor Jesus falando. Eu nada posso fazer de mim mesmo. E muitas vezes nós queremos fazer de nós, irmãos. Muitas vezes nós nos achamos autossuficiente para realizar as obras de Deus. Mas não devemos fazer nada por nós mesmos, irmãos. Nós devemos nos esvaziar de todos os nossos conceitos, sabedorias, opiniões e deixar que o Senhor possa trabalhar em nós. Senhor Jesus, não procura a minha própria vontade, e sim aquela, Senhor Jesus, e sim a daquele que me enviou. Todo o poder é de Deus, e nós somos canais para que Deus possa passar por nós. Hoje, para a obra ser realizada na terra,
Senhor Jesus, Cristo, por meio do Espírito, está conectado conosco, irmãos. Ele está acima de tudo e, ao mesmo tempo, Ele está dentro de nós com todo esse poder. Nós sabemos, a palavra nos diz, é bem clara sobre isso, que Deus habita no terceiro céu. E os principados e potestades, eles habitam num platô inferior. Então, se nós formos fazer uma comparação com a física e pegarmos um objeto, este objeto, se ele tiver a uma distância e eu soltá-lo, o que vai acontecer? Ele vai ter um peso. Mas se ele estiver mais alto, ele vai ter um peso muito maior. Então, esse poder de Deus, que está lá no terceiro céu, nós conhecemos o primeiro céu aí, que é a galáxia, né? Já é algo muito distante. E os principados e potestades atuam no segundo céu. Agora Deus atua no terceiro céu, irmãos. E o nosso Senhor Jesus está à destra de Deus e está dentro de cada um de nós, fazendo essa ponte, irmãos. Igual se nós fôssemos um televisor que refletisse tudo o que o satélite que está lá em cima mandasse. E esse poder é inesgotável. Independente do nosso canal estar ligado ou desligado, esse poder é contínuo. Esse poder é máximo, irmãos. E não há poder como o poder de Deus. Deus é superior. Senhor Jesus. Marcos capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 19. Amém? De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Esse mesmo Senhor Jesus que subiu ao céu e assentou à destra de Deus, Ele habita em nós como o Espírito, irmãos. Por isso que no versículo 20, ele fala, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Senhor Jesus, eles tendo partido, pregaram em toda a parte. Nós sabemos que o Senhor falou que era para os discípulos pregar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Mas conhecemos a história, irmãos. Nós sabemos que os apóstolos resistiram e ficaram em Jerusalém, até que houve a perseguição. Mas alguns aqui foram. E quem que foram esses aqui que foram, irmãos? Foram os missionários internacionais, que hoje e amanhã nós estamos ofertando para eles. Porque às vezes nós não podemos ir. Às vezes eu estou preso aqui em Ibirité, eu tenho serviço, eu tenho comprometimento. Hoje mesmo eu trabalhei, minha esposa trabalhou, entendeu? Alguns não trabalharam, alguns trabalharam. O irmão orou aqui pelos empresários que têm alguns irmãos como funcionários. Alguns de nós somos funcionários, alguns de nós estudamos. Então nós às vezes não podemos viajar para pregar o Evangelho, para levar essa palavra para outras cidades. Mas tem quem o Senhor incumbiu com essa função, irmãos. E cabe a cada um de nós podermos ajudar com os nossos bens materiais. Então, irmãos, cada um de nós hoje podemos ir para a nossa casa, orar para que o Senhor possa alargar o nosso coração e nós possamos tirar uma oferta, reservar uma oferta para nós trazermos amanhã, irmãos, e ofertarmos aos missionários. São pessoas que estão lá fora trabalhando em prol do Evangelho do Reino de Deus e mal, irmãos, são sustentados pela alimentação. Mas essas pessoas precisam usar um óculos, precisam usar uma roupa, o sapato às vezes já está furado,
E eles não estão cobrando isso de nós, irmãos. Isso aí nós fazemos uma vez no ano, uma oferta para os missionários do exterior e uma vez por ano, oferta para os missionários que pregam dentro do Brasil. Então não pesa para nós, irmãos. E nós temos parte nesse ministério. Esse único ministério, nós fazemos parte dele quando nós ofertamos. Por isso, vamos alargar o nosso coração, vamos chegar em casa hoje, vamos falar, Senhor, eu tenho aquele dinheiro ali, mas ele estava previsto para me comprar alguma coisa. Vamos deixar aquela alguma coisa que o Senhor vai dar dobrada, irmãos. E vamos ofertar para os irmãos que estão fora do país, levando essa palavra. E nós vamos ter participação nessa graça, irmãos. Ó Senhor Jesus, quando deixamos que o Senhor passa por nós, irmãos, Ele mesmo é que realiza a obra. Por isso que no versículo 20 fala, o Senhor cooperando com eles, o Senhor tem cooperado com eles e tem cooperado conosco. O Senhor tem trazido palavras para nós, tem nos livrado de várias situações. O Senhor tem nos dado uma condição, irmãos, muito boa de viver nessa terra. Nós não temos perseguições, graças ao Senhor, aqui no Brasil. Somos livres para pregar esse evangelho. Podemos nos expressar em qualquer ambiente que nós estivermos. Então o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cooperado conosco. Ó Senhor Jesus, então cabe a nós que nós sejamos fervorosos desse Espírito, irmãos. Atos capítulo 2. Igual eu disse, mostra uma história. A história dos apóstolos que se iniciaram no dia de Pentecostes, irmãos. E é a história que prossegue. Nós prosseguimos essa história hoje, irmãos. Então, nós vamos ver aqui nesses capítulos, nesses versículos de Atos, o quão esses irmãos faziam para o Senhor. O quanto esses irmãos deixavam ser usados pelo Senhor. E como nós devemos fazer hoje. Nós devemos nos dar pelo Senhor. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso aqui também aconteceu conosco, irmãos. Quando nós cremos no Senhor Jesus, esse Espírito também pousou sobre nós e destravou a nossa língua. E hoje nós podemos invocar o nome do Senhor. Nós podemos pregar o Evangelho com intrepidez, irmãos, dependendo do Senhor, porque o Senhor não falou que é para nós abrirmos a boca, que Ele que vai falar na nossa boca. Então cabe a cada um de nós crermos nessa palavra. Senhor Jesus, versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não somos porventura galileus? Todos esses estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem.
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Ficaram atônitos, irmãos, porque isso é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus que sai lá do terceiro céu e faz uma conexão com o Espírito que está dentro de nós, irmãos. Faz coisas que nós não conseguimos entender e que ninguém entende. Senhor Jesus, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Senhor Jesus. Aí, irmãos, Pedro se levantou com os 11. Olha que interessante. O que é a comunhão? Hoje nós tivemos uma reunião maravilhosa de serviço. Isso aqui é a comunhão, irmãos. Então se levantou Pedro com os 11. Os irmãos acham que Pedro estava sentado e de repente ele levantou e os 11 apóstolos também levantaram? É nessa linha? Não, irmãos. Ele se levantou na unidade e na unanimidade com os irmãos, com o falar que era único entre eles. E erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O profeta Joel já havia profetizado que isso aconteceria. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Versículo 22. Varões israelitas, atendeis a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Iníquio, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Isso ainda se aplica para nós nos dias de hoje. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase
3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, irmãos, o poder de Deus é capaz de fazer isso ainda hoje. O poder de Deus, se nós usarmos, ele acrescenta irmãos no viver da vida da igreja. Num só dia, ele acrescentou quase 3.000 irmãos na igreja em Jerusalém. E o que os irmãos em Jerusalém faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amanhã nós teremos aqui uma oportunidade de perseverarmos nas orações com uma vigília matinal, 6 horas da manhã, irmãos. Está aberto a todos nós. E eu fico pensando, por que ainda alguns de nós não podemos vir, irmãos? Não estou aqui fazendo uma cobrança para os irmãos, estou fazendo para mim mesmo. Tudo que o Senhor me deu, eu era aquele que, quando me falaram desse evangelho, perguntei assim para mim mesmo: o que farei para ganhar esse Senhor? Eu estava na minha casa, irmãos. Os irmãos foram falar do evangelho para um outro irmão que eu simplesmente cedi a casa para ele. E eu vi o Senhor naquela tarde. E no outro dia de manhã também, eu fiz fora da minha tradição religiosa e orei ao Senhor. E tornei conversar e ver o Senhor. E a partir daí, eu fiquei nesse desespero. O que eu vou fazer, irmãos? O que eu vou fazer, Senhor, para me ganhar essa palavra? E aí na próxima comunhão que eu tive na minha casa, que eu tornei convidar os irmãos, eu tinha uma lista escrito no meu caderno de perguntas, de como eu devia proceder. Não foi essa aqui a pergunta que fizeram aos irmãos? Como eu devia proceder? Como eu deveria dizimar? Como eu deveria me portar, me vestir, vir nas reuniões? Eu ainda achava que era uma religião. Mas o Senhor, pelo irmão, me respondeu. Lê Jeremias capítulo 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-arei coisas grandes e ocultas que não sabes. E a partir daí, irmãos, o Senhor tem me dado todos os dias a oportunidade de ser salvo. Senhor Jesus, a oportunidade que eu possa reinar com Ele, irmãos. Como que Ele tem me dado essa oportunidade? Participando das reuniões, sendo aperfeiçoado junto com os irmãos. Então, eu fico pensando, se eu deixar de vir em qualquer uma dessas reuniões, eu não estou valorizando o que esse grandioso Deus, El Shaddai, fez para mim, irmãos. Senhor Jesus, por isso eu vejo que a minha obrigação estar nas reuniões, estar com os irmãos, servir ao Senhor. Porque isso aqui para mim é melhor do que eu ganhar na Mega Sena. Imagine se alguém aí tivesse com um bilhete premiado da Mega Sena, como é que estaria? Estaria muito feliz. Agora vocês aí têm algo superior, irmãos. Vocês têm a salvação da vossa alma. Vocês têm a promessa do reino de Deus. A promessa de reinar com o Senhor. É algo muito superior a qualquer bilhete premiado da Mega Sena. Ó Senhor Jesus. Vamos prosseguir aqui, irmãos, porque o relógio não para. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais era feito por intermédio dos apóstolos. Capítulo 3. No capítulo 3, irmãos, muitos prodígios e milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles estavam andando fervorosos no Espírito, irmãos. Da forma que nós devemos andar. As pessoas olharem para nós e ver que tem algo diferente em nós, irmãos. Nós somos os representantes de Cristo nessa terra. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo,
imploravam que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Mais uma vez a unidade e a unanimidade aqui, irmãos. Quem falou? Pedro. Mas a palavra fala que estava Pedro e João. A palavra dá testemunho, estava Pedro e João. A maioria das coisas aqui o Senhor realizou através de Pedro, mas não deixou de deixar para nós que estavam juntos Pedro e João. Os irmãos têm que andarem juntos, irmãos. Nós temos que estar unidos, porque aí o Senhor trabalha. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera, porque há 40 anos eles viam ele ali, sabiam quem era ele. E nós, como seres humanos, se nós conhecermos alguém que há 40 anos, desde nascença, nunca andou, nós sabemos que essa pessoa vai ter atrofiado os músculos, vai ter afinado as pernas. Medicinalmente, eu não sei como é que é a palavra, é impossível essa pessoa levantar e andar de uma hora para outra, irmãos, sem fazer uma fisioterapia, sem fazer uma recuperação dos músculos. Mas para Deus, nada é impossível. Ó Senhor Jesus! E aí todos ficaram maravilhados dentro do templo, irmãos. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vós maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O poder não vem de nós, irmãos. Senhor Jesus, ele podia ter ostentado aqui, né? Veja como eu sou o poderoso. Mas não, irmãos. Ele mostrou para eles, não vem de nós esse poder, não. Esse poder é do Cristo que está dentro de cada um de nós. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. O Pilato já havia decidido soltar o Senhor, mas a religião, as autoridades religiosas, convenceram as pessoas a querer que soltassem um homicida e prendessem e crucificassem o Senhor. Vós, porém, negaste o santo e justo e pedistes que vos concedestes um homicida. Desastes matares o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Os 12 apóstolos viram isso acontecer, irmãos. Por isso, eles eram testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes. E reconheceis sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Senhor Jesus, capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus.
E ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase... Então a interpretez que nós usamos ao pregar o Evangelho, faz isso aqui, irmãos. Mais um dia de pregação, mais 2.000 crentes no Senhor. E a igreja em Jerusalém passou a ter 5.000 irmãos aproximadamente. Senhor Jesus, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Toda a autoridade civil e religiosa que então foi reunida. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício e de modo porque fui curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem sim, em seu nome é que está curado perante vós. Eles não queriam que fosse falado o nome de Jesus, irmãos. Por isso que Pedro falou: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há, irmãos, somente o nome de Jesus. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estados com Jesus. Por isso que nós somos diferentes, irmãos, porque nós andamos com Jesus. Então as pessoas já não veem que nós somos mais normais. Nós somos aqueles que andam com Jesus. Então nós somos diferentes nesse mundo. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito a eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, e tendo achado como os castigar, e não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todo o povo glorificava a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciões. Senhor Jesus, capítulo 5, versículo 12.
Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais a multidão de crentes, graças a Deus, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. A segunda vez, tornaram prender os apóstolos. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Então, irmãos, não vamos temer falar do nome do Senhor. Vamos falar, porque o anjo do Senhor tem falado conosco, tem profetizado para nós, irmãos. E o que cabe a nós então? Falarmos. Porque se algo acontecer, se nós formos presos por causa disso, um anjo do Senhor vai lá abrir os grilhões da cadeia e vai nos libertar, porque esta autoridade nos foi dada por Deus. Isso aqui é uma ordem que Deus dá a cada um de nós, levar esse evangelho adiante. Não foi o que Paulo disse? Ai de mim se eu não pregar evangelho. Senhor Jesus, versículo 27, trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, ao sumo sacerdote, que os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheis de vossa doutrina Jerusalém, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Senhor Jesus, versículo 34, mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, Senhor Jesus, da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: Israelita, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Versículo 38, agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os ir, porque se este conselho ou essa obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não poderei destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Mas aí, no capítulo 6, versículo 8, o Estevão estava cheio de graça e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo, irmãos. Eu pulei alguns versículos aqui porque não vai dar tempo, eu já vou ter que reduzir a mensagem aqui. Mas é o seguinte, eles já atentavam em matar os apóstolos, porque os apóstolos estavam predominantes em falar a palavra de Deus. Eles não negavam o nome do Senhor, eles se enchiam do Espírito e o Espírito dava coragem para que eles pudessem resistir. Então, quando eles pensaram em matar eles criaram um plano. E qual que foi esse plano que eles criaram?
eles pegaram o Estevão, que era cheio de graça, cheio de sinais, cheio de palavras dado pelo Espírito Santo, e eles não podiam com a sabedoria de Estevão, porque era a sabedoria que vinha de Deus, que vinha do Espírito, e fizeram o quê? Senhor Jesus, eles pagaram para que algumas pessoas, aqui levaram porém alguns do que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus de Alexandria, da Síria, da Ásia, discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria do Espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Então esses homens foram subornados para que eles pudessem falar contra Estevão. Então Estevão foi levado ao Sinédrio. Nós conhecemos a defesa maravilhosa em que ele fez, que ele apresentou no Sinédrio aos filhos de Israel, e no capítulo 7, versículo 51, o Estevão falou para eles: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também fazei vós. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeis a lei por ministério de anjo e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Dá para imaginar o tamanho da raiva que eles estavam aqui de Estevão, né, irmãos? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Isso foi um baque para a igreja em Jerusalém, irmãos. Senhor Jesus, alguém que foi separado pelo Espírito, alguém fervoroso, alguém que servia ao Senhor, ser morto com uma extrema maldade, por causa de uma mentira que levantaram a ele. Ó Senhor Jesus! Então, naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens sepultaram Estevão, e Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava no cárcere. Senhor Jesus, nesse momento, irmãos, os irmãos estavam aterrorizados, sofriam muito, porque a perseguição foi grande, por conta das autoridades que haviam em Jerusalém naquele momento. Ó Senhor Jesus, e nesse momento, a autoridade de Pedro começou a cair, porque os irmãos achavam que Pedro tinha sido radical demais, irmãos. Que Pedro não deveria ter discutido com as autoridades, porque o Pedro incitou esse tipo de situação. E a partir daí, o Tiago, que não era o Tiago, o apóstolo, irmão de João, mas o Tiago, irmão de Jesus, era um homem piedoso, mas era um homem religioso. Ele tomou frente na igreja de Jerusalém. Só que o Tiago, irmãos, ele tinha uma
pobre visão. Ele começou a fazer o que então? Ele começou a misturar o judaísmo com a fé que era para ser seguida de Jesus Cristo. Então, ele interrompeu a linha ministerial. Essa linha foi interrompida em Jerusalém. Mas graças a Deus, que no capítulo 9, Saulo respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, quando ele se dirigiu ao sumo sacerdote para prender esses que estavam em Damasco. E nesse caminho dessa viagem que ele fazia, o Senhor apareceu para ele, irmãos, e Saulo foi convertido, e foi feito alguém que trabalhou em prol do Senhor. O Senhor trabalhou na vida de Saulo. Saulo foi alguém que foi maduro, irmãos. E aí, nós sabemos, vou adiantar aqui sem ler muito agora, nós sabemos que Saulo teve problemas, como todos nós tivemos quando ganhamos o Senhor, porque nós queríamos mostrar para todo mundo esse Deus maravilhoso que nós vemos, que na nossa vida inteira nós achávamos que víamos, mas só naquele momento que cremos, que os nossos olhos se abriram e nós vimos o Senhor. E aí o Saulo teve problema, ele teve que voltar para a cidade dele, e os irmãos de Jerusalém enviaram Barnabé para Antioquia. Então Barnabé foi até a cidade de Tarso e trouxe de lá Saulo. Saulo que o Senhor havia trabalhado nele. O Senhor havia aperfeiçoado Saulo lá na terra em que ele estava, irmãos. E Saulo foi alguém que trouxe o Evangelho, que seguiu com a única linha ministerial, porque não pode misturar a linha ministerial, irmãos. A palavra do Senhor não tem mistura, é genuína. Senhor Jesus. Então, o Senhor trabalhou na vida de Paulo, agora Paulo, convertido, que escreveu as 14 epístolas que chegou até nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. E nós não fomos aqueles, irmãos, que nascemos da tradição de Jerusalém. E nós também não viemos da linha ministerial que começou em Antioquia, porque essa linha ministerial ela não começou em Antioquia. Como nós vimos, essa linha ministerial, ela começou em Pentecostes. Mas nós recebemos a promessa em Abraão, irmãos. Em Abraão nós recebemos a promessa e em Pentecostes foi aplicada a prática da igreja e se iniciou a linha ministerial. E nós fazemos parte dessa linha ministerial que começou com a promessa em Abraão, que foi concretizada por Cristo e teve o seu início físico na terra em Pentecostes. Nós somos participantes dessa graça, irmãos. Gálatas capítulo 3, Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6. Amém? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então não era só o povo de Israel, irmãos. Essa promessa foi feita a Abraão. Essa promessa foi feita a Abraão, que em ti serão abençoados todos os povos, de modos que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em
Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você creu? Recebeu? Ó Senhor Jesus. Versículo 17. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Senhor Jesus, versículo 23. Mas, antes que vieste a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, havia de se revelar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permaneçamos subordinados ao aio. Então, irmãos, a lei veio 430 anos depois que Deus havia feito essa promessa que nós receberíamos o Espírito para Abraão. A lei veio depois, e a lei não quebrou a aliança que Deus fez com Abraão. Muito pelo contrário, a lei foi criada para servir de aio, para servir de tutor para o povo de Israel. O povo de Israel, por ter ficado no Egito tantos anos, eles já não tinham mais um parâmetro de como agradar a Deus. Por isso, quando Deus tirou eles de dentro do Egito, Deus precisou criar uma lei, uma constituição com os mandamentos, e os 10 mandamentos e os mandamentos auxiliares, para que eles pudessem viver por esses mandamentos, para fazer a vontade de Deus, porque eles não tinham mais uma referência de como viver. Então, por isso serviu a lei. Mas Cristo viria, já estava anunciado nas Escrituras, e quando chegasse Cristo, eles tinham que deixar a lei de lado e viver pela linha ministerial que Cristo trouxe, irmãos. Essa linha que nós vivemos por ela. Só que muitas das autoridades não queriam perder os seus postos, como hoje não quer, irmão. Fala que vai desinstituir aí um deputado, um governador, um vereador, um prefeito, um presidente, para vocês verem o que acontece. Eu não sei se os irmãos acompanharam uns dias atrás aí, o filho do presidente falou que se ocorresse uma situação de extrema esquerda no país, que sequestrasse aviões, que se estabelecesse o caos, seria aplicado o AI-5, que foi algo que foi feito em 1960, onde o exército interferiu, prendeu autoridades e estabeleceu de novo a situação. O que aconteceu, irmãos? Ele faltou ser apedrejado. Eles distorceram totalmente o que ele falou e mecanizaram a fala dele como se ele estivesse dizendo que ele não é a favor da democracia, que ele estivesse totalmente contra a democracia que o elegeu. Então, eles são dessa forma. Quando eles veem que eles podem ser ameaçados, a autoridade que está sobre as pessoas, de alguma forma, o que eles fazem? Eles se sentem acuados e movem os pauzinhos que eles têm. Naquela ocasião, a autoridade usou de corrupção. Eles usaram de corrupção quando eles compraram Judas, para que Judas vendesse Jesus por moedas, e eles usaram de corrupção para que as pessoas pudessem dar um falso testemunho contra Estevão, porque eles não aceitavam perder o poder, acabar com aquela constituição que eles eram mestres, doutores, e estabelecer uma nova constituição, onde galileus, analfabetos eram responsáveis por trazer uma linha ministerial. Então, por isso, irmãos, o coração deles se endureceu e eles não viram a linha ministerial aplicada por Deus. Mas essa linha foi dada para nós hoje, irmãos. E o Senhor, quando deu a linha, quando o Senhor deu a lei para eles, o Senhor tinha uma vontade para com aquele povo, que eles cumprissem a lei. Mas nós vimos aqui em Atos que os irmãos os exortaram dizendo: vós não cumpristes a lei. Eles não cumpriam aquela lei que foi dada.
certo? Eles não faziam da forma que Deus instituiu. Eles não cumpriam a lei. Nenhum homem cumpriu a lei. Por isso Jesus veio, cumpriu a lei, morreu e nos justificou da lei, irmãos. Senhor Jesus. Então a vontade de Deus para com eles é que eles cumprissem a lei em Êxodo. Senhor Jesus, já vamos terminar, irmãos. Êxodo capítulo 19. Senhor Jesus. Êxodo 19, o Senhor chegou a dizer para eles o seguinte. 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa então era a antiga aliança, mas eles não a receberam. Eles não cumpriram a lei que eles tanto defendiam, irmãos. Senhor Jesus, e graças a Deus, uma porta se abriu aos gentios, porque eles não cumpriram. E nós, pelo Espírito Santo, fomos estabelecidos no ministério da nova aliança, em uma única linha ministerial. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eles tinham a lei, irmãos, para cumprir. E se cumprissem a lei, seriam. Mas agora, nós que seguimos o único ministério, nós que seguimos a única linha ministerial, nós fazemos parte da nova aliança. Senhor Jesus, vós, porém, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos proclamar então essa virtude. Senhor Jesus.